A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos. Eu estou aqui para responder uma pergunta que me foi feita acerca do livro de Ezequiel, capítulo 28, onde eu li num comentário de um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, em que alguém inscrito que acompanha nossos vídeos comentou ali o seguinte: Pastor Diogo, Ezequiel 28, acerca do rei de Tiro, está falando também acerca de Satanás? Esta foi a pergunta e eu estou aqui respondendo ela para esse querido irmão. Duas coisas importantes, uma delas é que eu leio os comentários e acabo ali vendo algumas perguntas e eu estou aqui tentando responder. A segunda é pedir perdão aí que eu fiquei mais de uma semana sem gravar nada devido aos muitos compromissos que eu estava atendendo na minha agenda e aí eu não consegui tempo para estar alimentando as redes sociais com nosso conteúdo de estudos da Palavra de Deus, perguntas e respostas, como você sempre aqui acompanha. Muito bem, vamos então para Ezequiel 28. A princípio, Ezequiel 28 está falando a respeito do rei de Tiro. Na época era aquilo pertencia à Fenícia, hoje é o Líbano. E o rei de Tiro, chamado Etbaal, ele era um homem muito mau, muito orgulhoso, muito soberbo, a ponto de Ezequiel, até o versículo de número 11, até o versículo 10, está falando do príncipe de Tiro, ou seja, Etbaal. Só que tamanha era a soberba, a arrogância, a malignidade desse príncipe de Tiro, que existe ali o que nós chamamos de projeção profética. A palavra deixa de falar do rei de Tiro e passa a falar de Satanás na vida deste homem. Ou seja, ele era tão orgulhoso, tão soberbo, tão parecido com Satanás, que o que custa narrar agora a história desse anjo caído? Então a princípio, eu sei que nem todos os teólogos, professores, pregadores acreditam nisso, mas para mim, sim, Ezequiel 28, a partir do versículo 11, já está começando a falar acerca de Satanás. Vou te dizer por quê. Porque o versículo de número 12 diz: Tu era o selo da perfeição. Isso não pode ser Etbaal. Só pode ser um anjo que viveu anterior a essa história aqui. Ao que antes era Satanás, que é um anjo caído, tu eras o selo da perfeição. Isso está lá no versículo de número 12. Tu eras, algumas versões vão dizer, tu eras o sinete da perfeição. Seria uma espécie de, no hebraico, tarnit, que quer dizer medida. Ele era um padrão seria uma espécie de selo do Inmetro hoje. Ele era um modelo, padrão de perfeição, cheio de Chormá e Afi, ou seja, cheio de sabedoria e de formosura. Agora veja bem, versículo 13 está escrito: Be'edgam Elohim, estava no jardim de Deus. Raitá kolevem, ou seja, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, e ali vai dizer todas as pedras. Etbaal não podia estar no jardim de Deus. Só pode que isto era este anjo caído. Este anjo que antes de estar caído
estava em um Éden, que eu entendo ser um Éden mineral, não é o Éden de Adão e Eva, mas eu creio em um Éden anterior ao de Adão e Eva. Não vai dar aqui para a gente explicar tudo agora. Eu tenho um curso de anjos, demônios e batalha espiritual que você pode adquirir entrando em contato conosco. São 7 horas, eu creio que soma mais aí, 7 horas, mais de 7 horas de aula que você pode adquirir a um preço muito baixo. É um curso vitalício para você assistir aí no conforto da sua casa. Então, é muita coisa para falar aqui num vídeo rápido. Esse vídeo tem que ser rápido, porque eu só quero responder isso. Ou seja, para mim, está se referindo sim a Satanás. Os teus ornamentos foram preparados no dia em que tu foste criado. Por exemplo, ali está falando de teus ornamentos, Nekev. Nekev pode ser traduzido no versículo de número 13. Tupeiha unekaveiha, os teus tamborins e os teus pífaros, vai dizer uma versão. Ou seja, você vê instrumentos de percussão. Nós sabemos e entendemos que Satanás tinha alguma ligação com a área da música. Tanto que hoje é tão difícil essa área, tanto dentro das igrejas quanto no mundo secular, como é investido, como é paganizado. Me refiro ao mundo, como o inimigo usa a música para atrair jovens e multidões. Então, ele estava ligado com tambores, com instrumentos de percussão. E quando você percebe os cultos de religião espírita, você vai ver que são esses tambores, atabaques e instrumentos de percussão batido em um ritmo certo para invocar espíritos e entidades. Perceba que está tudo alinhado com a palavra de Deus, é o que se vê nos cultos de matrizes espíritas. Outro sim. Versículo 14, tu eras o querubim ungido, et queruv mimechar rasorrer unetatira, ou seja, tu eras querubim, tu querubim cintilante, o que protege e te estabeleci, berrar, Kodesh, no Monte Santo. Ou seja, ele era um ungido, um querubim, amados. Etbaal não podia ser um querubim. Querubim é uma hierarquia angelical. É claro que a Bíblia aqui está falando acerca de Satanás. Outro sim, na multidão do teu comércio, versículo de número 16. Versículo 16. Berov Rehular Terra Malu Torreira Hamas. Interessante isso. Por causa da quantidade do teu mercadejamento, do teu comércio, do teu tráfico, Malu encheram Torreira, o teu meio de Hamas. Encheu o teu interior de Hamas. Qual que era o mercado, o negócio que ele fazia? A palavra ali quer dizer um leva e traz. A fofoca, a mentira, ele enganou uma terça parte dos anjos. Encheu o interior dele de violência. A palavra hebraica Hamas quer dizer violência. Só que Hamas no hebraico soa foneticamente igual a Hamas no árabe, que é aquele grupo terrorista lá da faixa de Gaza. Então você vê aí que todo aquele ódio contra o território de Israel, você percebe quem que está por trás disso. É esse inimigo do povo de Deus. Então, queridos, eu não quero alongar aqui no vídeo. Isso aqui é coisa para curso,
para seminário. Eu ministro seminário em igrejas, quase 7 horas falando sobre anjos, demônios e batalha espiritual. Mas apenas estou respondendo aqui o ouvinte que prestigia o nosso trabalho na internet. E para mim, sim, Ezequiel 28, pelo menos a partir do versículo de número 12 em diante, só pode estar se referindo a uma revelação acerca da queda deste anjo que ora era cintilante, ora era brilhante, um anjo de luz, mas tornou-se o Satã, o adversário, o diabo. Então, essa é a minha posição, essa é a minha interpretação. Esse não é o único texto, há outros tantos que eu poderia me referir, mas como a pergunta foi em Ezequiel 28, eu quero dar aqui essa rápida resposta. Deus abençoe, espero ter ajudado. Fiquem todos na paz do Senhor. Deixe aí o seu like e inscreva-se no canal, que isso ajuda muito. Deus abençoe.